Fala, povo de Deus, abençoado do YouTube, nesse canal ligado na Igreja Pentecostal Aliança com Deus. Bom, meu nome é Samuel Evangelista e eu quero deixar aqui mais um registro, né? E uma mensagem também sobre um paradigma, né? Na verdade, refutando, né, uma teoria da ciência. Muitas pessoas acreditam, irmãos, que a extinção dos dinossauros se deu pela queda do meteoro na Terra, onde houve ali um período de poeira, né, na qual os dinossauros foram extintos. Mas, na verdade, isso é um fato teórico que ainda, né, está sendo estudado, tem questionamentos, né, e eu acredito fortemente, eu acredito fortemente, né, que como a Bíblia explica tudo desde a sua origem, desde a origem da humanidade e da Terra, né, assim também como a origem das galáxias, a origem dos planetas, porque a Bíblia fala que foi obras-primas da mão de Deus. Então eu acredito que os dinossauros existiram, mas eu acredito que não foram extintos pelo meteoro, e sim, né, pelo dilúvio de Noé. Ah, mas pastor, então, ô irmão, por que Deus não salvou, Deus não colocou na arca os dinossauros? Irmãos, primeiro, os dinossauros foram criaturas muito grandes, né, na Terra. Isso registrado nos seus esqueletos que ficaram. Então, é da vontade de Deus que nem todo ser vivo que existia, né, naquela época de Noé, antes no Jardim do Éden, fossem salvos. Por quê? Porque o ser humano, né, como é muito ganancioso, né, e se nós conseguimos dominar todos os seres vivos, né, todos os animais da Terra, quanto mais o dinossauro, né? Então, vemos a inteligência de que o ser humano, ele escravizou o cavalo, domesticou o gato, domesticou o cachorro e vários outros bichos mais, o gado, né? E então, quanto mais, né, senão os dinossauros se estivessem existindo na nossa época. Então eu acredito fortemente que a extinção dos dinossauros se deu no dilúvio de Noé. Porque primeiro, vejamos bem, aí já trazendo o lado da ciência. Os dinossauros, mas irmãos, os dinossauros sabiam nadar, claro que sabiam nadar. Todo animal sabe nadar, né? Agora, inclusive o ser humano. Agora cabe a nós saber se os dinossauros conseguiriam, com aquelas mãozinhas pequenas deles, né, sobreviver ao dilúvio 40 dias, 40 noites nadando, porque não havia mais terra para os dinossauros. Vamos imaginar que os dinossauros estavam todos nadando e ainda não foram extintos no dilúvio de Noé. Não havia mais terra para eles descansar. E além disso, né, de nadar exaustivamente, tinha a questão da fome. Como é que o dinossauro ia comer na água, né, sendo que ele é terrestre, nadando e comendo? Então, muito provavelmente, né, eu acredito fortemente que aí se houve a extinção dos dinossauros. Mas por que não ficou registrado então antes de Noé, né, a era dinossauro, né? Porque não foi do interesse da palavra de Deus, não foi do interesse da Bíblia, né, que os dinossauros fossem datados, né, na palavra do Senhor, mas que a palavra do Senhor fala no livro de Gênesis que antes da tentação de Eva, no capítulo 2 em diante, fala que o Senhor fez brotar da terra toda a árvore agradável à vista e a boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim do Éden. Então, antes de criar, né, o homem, antes de criar Adão e Eva, né, ele fez também o animal, né? Ele fala aqui, ó, no livro, capítulo 2 de Gênesis, versículo 4. E estas são as origens do céu e da terra, quanto foram criados no dia em que o Senhor Deus fez a terra e o céu. Deus fez a terra e Deus fez o céu. Toda a planta do campo ainda não estava na terra, e a erva do campo ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavar a terra. Então fez um vapor, né, porém subia da terra e regava toda a terra. Então aí dá a origem da terra, os seus milhões e milhões de anos, né? Que para Deus 1000 anos é como se fosse um dia, né? Então a terra demorou-se algum tempo para ser feita no tempo de Deus. Aí era o tempo de Deus, né? Deus estava fazendo, né? Então depois ali ele vem falando o seguinte: que tomou Deus, o Senhor Deus, um homem
e o pôs no jardim do Éden, para lavar e guardar a terra. Por isso que Deus fez um homem, para lavar e guardar a terra, né? Então, depois disse do Senhor Deus: não é bom que um homem esteja, faça-lhe a adjuntora, faça-lhe então fez ali, né, a mulher. Mas antes disso, irmãos, Deus, aqui a palavra de Deus fala que a palavra de Deus fala o seguinte, ó: e Adão pôs, havendo pois o Senhor Deus formado a terra e todo o animal, no capítulo 2, versículo 9, do campo e toda a ave do céu, e trouxe Adão para que este, né, colocasse-lhe um nome. Então a Bíblia vai falar que Deus que fez os animais, Deus criou os animais, né? E não era do intuito de Deus deixar, né, os animais muito grandes na terra, né? Então ele deixou só aquele mesmo que entraram na arca, né? Algumas baleias, né, sobreviveram. Nós temos a baleias que tem essas baleias que viveram na época do dinossauro, a gente tem ela ainda, né? Os oceanos ali. Mas muitos das espécies de dinossauro foram mortos, foram extintos, exatamente por causa do dilúvio de Noé, aonde eles nadavam exaustivamente e não tinha comida. E mesmo que tivesse comida, não tinha onde parar, né, para comer. Então, os aquáticos conseguiram sobreviver. Nem todos, né? Porque quando você quebra uma cadeia alimentar, teoricamente você vai quebrando todas as cadeias alimentares. Então, depois tiver pressurização do sal, né, que faz, né, com que os fósseis, né, ficam conservando seus esqueletos ali. E em outra palavra, eu também quero deixar aqui registrado que a Bíblia explica, né, a criação das pirâmides egípcias, né? Porque aqui no livro a Bíblia explica tudo, irmão. Não tem como você falar que a ciência fez isso, a ciência fez aquilo. Por que não? Porque a Bíblia explica tudo. Quando Deus, aí vem aqui no livro de Gênesis, criou Adão e Eva, passou-se então o dilúvio, depois vem a descendência de Noé, Ló, Agar, aparece 3 anjos a Abraão. Então Deus vai explicar aqui a Abraão sobre a questão da pirâmide dos egípcios, né? Porque fala assim, ó, a palavra do Senhor. Se eu me encontrar aqui, eu vou te mostrar que aquela torre de Babel, que está escrito no livro, está escrito na Bíblia aqui, fala que era uma torre aonde todo ser vivo, todo ser humano, eles se reuniram falando uma mesma língua. Então era a Torre de Babel, né? E aí, aqui está escrito no livro de Gênesis capítulo 11, fala toda a terra com uma mesma língua. Toda a terra falava uma só língua, toda a terra. Então, a comunicação, que é um dos fatores mais importantes para se fazer algo, para se construir algo, tem que ser dado pela comunicação. A comunicação tem que ser bem dita, né? Então, a Bíblia fala no capítulo 11 de Gênesis, fala assim, e era a terra de uma mesma língua. E disseram-se uns aos outros, eis, façamos tijolos e queimamos bem. E foi-lhe o tijolo por pedra e becume de cal. E disseram, eis que edificamos nós uma cidade, uma torre cujo o cume toque nos céus e façamos, né, um nome para que não sejamos espalhados sobre a face da terra. Então Deus desceu, então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificaram. E o Senhor lhe disse, eis que o povo é um só e todos têm uma mesma língua. E isto é o que começamos a fazer e agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem a fazer. Então, quando o povo falava a mesma língua, quando o povo se reunia, porque aqui a palavra do Senhor fala que o povo é um só, né? E agora, como ele falava a mesma língua, Deus falando que não haveria restrições, né, para tudo que eles pensassem em fazer, o que Deus fez? Deus fez a confusão das línguas. Eis que descemos e confundimos ali sua língua para que não entenda uns aos outros. Assim o Senhor espalhou dali
sobre a face da terra e cessaram de edificar as cidades. Por isso se chamou o seu nome de Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali espalhou o Senhor sobre a face da terra. Aqui no versículo, cá embaixo aqui, sobre linha, no rodapé da Bíblia, da Almeida, fala o seguinte, que Babel significa confusão. Então, a torre que era chamada Babel, que era uma torre muito grande, é a torre dos egípcios, é a pirâmide egípcia, porque eles construíram não só uma, mas mais de uma torre alta para chegar até o céu. Porque todos falavam a mesma língua, todos, né? Segundo o Senhor, ele mesmo falando aqui que não haveria mais restrições, porque o povo se comunicava muito bem, era muita gente, era numeroso, então não haveria restrições para o que eles quisessem fazer, né? Eles fazeriam. Então eles fizeram uma torre muito grande, se reuniram ali, né? Não só uma, mas algumas torres, e dali pensavam em fazer mais coisas, né? Então Deus desceu, né? Então confundiu eles, colocaram novas línguas e espalhou o povo por toda a terra. Então nós temos os americanos, né, do norte, nós temos o americano do sul, Brasil, Estados Unidos, nós temos a Ásia, nós temos, né, o continente australiano, nós temos o continente... Então nós temos a Europa, nós temos várias, né, o Polo Norte, o Polo Sul, então nós temos em várias partes do mundo, pessoas que falam línguas diferentes. Deus fez isso aí, Deus fez confundir tudo isso aí, para que o povo não se sobressaia muito, não venha, né, como é que se diz? Não venha criar pensamentos ou intentos na qual eles podem tentar querer ser maior do que Deus. Então Deus confundiu todo mundo. Então a pirâmide egípcia, chamada de Torre de Babel, que Babel significa confusão, o lugar onde Deus confundiu o povo através das línguas, né? É a pirâmide dos egípcios. A Bíblia explica isso aí. Não há nenhum monumento tão grandioso assim, né, que não seja a pirâmide de Egito naquela época. E isso depois do dilúvio, depois de Adão e Eva. Então a única torre maior que está até hoje, né, descrito na Bíblia aqui, que é o lugar chamado Babel, que é um lugar de confusão, foi criada por todas as pessoas, a humanidade inteira, que quando falava a mesma língua. Aí eu não sei como é que eles fizeram, né, se eles escravizaram os animais, né, se sobraram alguns animais ainda grandes naquela época ali, e eles usaram eles, mas eu sei que o pensamento deles era muito grande, porque todos pensavam a mesma coisa, todos, né, falavam a mesma língua. E num lugar onde você fala a mesma língua, se você comunica muito bem, você tem também modos de criar e fazer muita coisa. Imagina um brasileiro chegando nos Estados Unidos sem saber nada, né? Ele não vai sair do lugar nenhum, não vai fazer nada, ele não vai conseguir fazer nada. Mas se todos falar a mesma língua, eles vão conseguir fazer muita coisa. Então eu quero deixar registrado que a Bíblia fala sobre a pirâmide dos egípcios. Está escrito no livro de Gênesis capítulo 11, se você ler. E também fala da extinção dos dinossauros, que é o dilúvio. Eu acredito, essa é a minha teoria. A teoria que eu estou usando é a teoria da Bíblia, da palavra do Senhor. Que Ele fala que criou a terra, criou o oceano, criou os mares, criou o universo, criou o sol e a lua para os dias, não só para iluminar a terra, mas para dias determinados, que é o grande dia do Senhor. O eclipse é um sinal da volta de Jesus Cristo, os terremotos, então todas essas coisas não foram criadas por acaso. Então o dilúvio veio para exterminar também, não só a humanidade, mas grande parte dos animais. Fica registrado aí, abre o seu entendimento, tenta imaginar isso, se é ou não é, se foi possível ou não foi. O dilúvio vai acabar com toda a era dos dinossauros, porque a Bíblia não descreve nenhum evento catastrófico muito grande, a não ser o dilúvio. Pois se tivesse acontecido o que a Bíblia está escrito ali, o que os cientistas disseram do meteoro cair na Terra, como Adão e Eva tinham sido criados depois dos animais ou junto com os animais, a face da humanidade também seria extinta. E segundo a palavra do Senhor, o único evento até hoje grandioso registrado nesse grande livro também, que também é um contexto histórico, é o dilúvio de Noé.
Deus acabou com a humanidade, porque Deus criou a humanidade através do dilúvio de Noé, assim como toda a erva do campo e também todos os animais. Deus que fez. Então não houve registrado aqui na palavra do Senhor nenhum evento tão grande como o dilúvio. E eu acredito fortemente que o único evento capaz de extinguir os animais seria o dilúvio. Forte abraço a todos e Deus abençoe a todo esse povo.